a forma mais correta de descongelarmos os alimentos? Ou é mantendo ele na geladeira, aonde ele vai descongelando, né, em uma temperatura favorável, de 2 a 8 graus Celsius, ou, né, eu particularmente não gosto de micro-ondas, mas para quem, né, gosta do uso, é melhor descongelar no modo descongelar no micro-ondas do que colocar aquele alimento para descongelar na temperatura ambiente. Na temperatura ambiente, a cada 20 minutos existe a duplicação das bactérias naquele alimento. Então, eu vou fazer um frango amanhã e eu coloco ele para descongelar hoje à noite. Aí deixo lá a noite inteira. Aí ele ainda passa a manhã inteira na pia, porque eu vou fazer o frango na hora do almoço. A cada 20 minutos de descongelamento, que ele começa a descongelar de fora para dentro, existe um aumento de o dobro de bactérias a cada 20 minutos. Então percebem que nós podemos estar aumentando o risco das bactérias dentro da nossa própria casa. Outra coisa que não pode fazer é lavar, né, a carne. O correto não é lavar a carne. Se você lava a carne, você também está aumentando a quantidade de bactérias. São coisas simples, né? O alimento do nosso dia a dia ali, a nossa alimentação. Percebe? Que faz parte do nosso dia a dia. Então não é nada, dentro do hospital tem bactérias patogênicas. Às vezes nós estamos aumentando a quantidade dessas bactérias dentro da nossa própria casa. Então precisamos pensar melhor na conservação e na manipulação dos alimentos. Eu já falo, eu lembrei de algo aqui muito importante que eu já falo também sobre a manipulação dos alimentos. Não é só como descongelar o alimento, mas e a mão que está manipulando aquele alimento? Ela foi lavada anteriormente? Qual o tamanho das unhas que está fazendo a alimentação na sua casa? Eu dou aula para medicina e a primeira semana de aula dos alunos, quando eles entram na faculdade, é justamente sobre unhas compridas. As unhas compridas, elas têm muita quantidade de bactéria. Por isso que o médico, né, tem que lavar muito bem as mãos antes dele atender um paciente, antes dele fazer uma cirurgia. Ele até precisa lavar com a escovinha embaixo das unhas antes dele fazer a cirurgia. E nós? Nós não somos médicos, mas nós temos que lavar as mãos corretamente. Quanto mais higiene tivermos conosco e com a nossa alimentação, menos os riscos de nos contaminarmos com as bactérias. E muitas pessoas pensam, as bactérias patogênicas é só de laboratório, é só da área hospitalar. Não, nós podemos estar pegando, né, transmitindo esses micro-organismos dentro da nossa própria casa. Percebem? Eu vou dar um exemplo aqui muito legal para vocês. Olha lá, eu tive que me reinventar durante a pandemia, porque ninguém podia sair de casa. Como que eu ia dar aula para medicina sem levar esses alunos para a faculdade? Sem colocar esses alunos dentro de um laboratório? Então, o que eu fiz? Eu montei uma aula para eles, a qual eu vou mostrar um pedacinho dela para vocês. Então, essas plaquinhas aqui que eu estou mostrando são plaquinhas de meio de cultura. Nós temos o agar-sangue e o agar-chocolate, que são meios que nós utilizamos para que as bactérias cresçam. São meios bem enriquecidos, né? As bactérias gostam muito dos nutrientes presentes nesses meios. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma pessoa aleatória, uma pessoa que não era da parte técnica. Então, era um funcionário do laboratório ao qual eu trabalho, que não trabalhava na área técnica, mas ele trabalhava, ele não trabalha mais, ele trabalhava no laboratório. E aí eu chamei ele no meu setor e pedi para que ele colocasse a mão dele sem lavar. Então, as 4 plaquinhas de cima, eu pedi para que ele, do jeito que estava, do jeito que ele chegou no meu setor, né, sem lavar as mãos, passasse as mãos nas plaquinhas. Então, percebem a quantidade de bactérias que cresceu? Era a mão dele. E se ele esquece e coloca aquela mão na boca? Quantas pessoas roem unha, né? Então, durante as minhas aulas, eu ajudo muitas pessoas a deixar de roer unha, porque eu mostro para elas a quantidade de bactérias que temos nas mãos e embaixo das unhas. Só um pouquinho que eu vou ler aqui uma pergunta. Como desenvolver esse raciocínio mesmo sem prática direta? Então, uma forma da gente estar desenvolvendo esses raciocínios é estudando, é procurando informação. Com a tecnologia, né, nós temos aí as IAs, que hoje está ajudando muitas pessoas. Então, você pode estar perguntando para uma IA, você pode estar lendo artigos científicos e se interagindo um pouco mais do mundo microbiano, ok?
Aí as 4 placas de baixo são mãos lavadas sem técnica, porque existe uma técnica de lavagem das mãos. Só que esse funcionário, ele não é da área técnica, né? Então ele nem sabia que existia essa técnica. Então ele lavou, eu pedi para ele que ele lavasse a mão dele da forma como ele costuma lavar. E aí, se vocês prestarem atenção, diminuiu a quantidade de bactérias das 4 plaquinhas de cima sem lavar para as 4 plaquinhas de baixo com as mãos lavadas sem técnica. Aí ele tinha algumas unhas grandes. Ele é um homem, mas ele tinha algumas unhas grandes. E aí eu pedi para que ele, antes, né, de lavar as mãos, colocasse as unhas dele na plaquinha. E aí vocês percebem que aonde ele, né, colocou a unha, as 2 plaquinhas de cima são antes da lavagem. E as 2 de baixo são depois da lavagem sem técnica. Então percebem que diminuiu, certo? Aí eu pedi para ele colocar uma luva de procedimento e ficar com ela um tempo. Porque algumas pessoas acham que você trabalha com uma luva de procedimento e ela é uma proteção. Tirou a luva de procedimento e vai para casa, não precisa lavar as mãos. E aí eu consigo provar que não é verdade, porque nós não estamos trabalhando com luva estéril. Nós estamos trabalhando com uma luva de procedimento. Então, antes de atendermos um paciente, nós temos que lavar as mãos, utilizarmos as luvas de procedimento, lembrando que, né, não estamos usando a luva de procedimento em todo mundo, cada paciente. E aí, após atender o paciente, você vai tirar as luvas, você não pode atender outro paciente de casa. Você precisa lavar as mãos, porque é o quanto de bactéria que tem após a utilização das luvas de procedimento, após um tempo de trabalho. E aí, o que ele fez? Vocês percebem que tem o dedo da pessoa com branco, né? Por causa do talco das luvas. Então, ele colocou as mãos dele nas plaquinhas sem lavar. Do jeito que tirou a luva, ele colocou. Aqui é a luva, após um tempo de trabalho. Trabalhei. Aquela minha luva tá suja? Às vezes a gente vê, né, a pessoa com a luva, sem querer, coloca a mão no rosto, coloca, né, a mão na boca. E aí, coça o olho. Olha o quão suja está a luva dessa pessoa durante um ambiente de trabalho. Tirou as luvas, tem que lavar as mãos, né, após trabalhar e tirar as luvas. Não pode ir para casa sem lavar as mãos. Aí a placa da esquerda são unhas grandes também sem lavar. E a da direita, unhas grandes após lavagem. Você vê que ficou até bonitinho, né? É uma lavagem sem técnica. Só que as unhas continuam grandes. Olha o quanto diminuiu. Depois eu ensinei para ele como se lava. Existe uma técnica correta de lavagem das mãos. Aí eu ensinei para ele, lógico, foi a primeira vez que ele lavou, né? Ele lavou só uma vez. Então ele não sabia ainda muito bem como usar essa técnica, mas resolveu, concordam? Ele lavou as mãos corretamente e fez o uso do álcool 70. Então olha o quanto diminuiu. E as unhas? Olha lá, sumiram as bactérias. Então nós temos que ter unhas curtas. Algumas alunas já presenciaram também essas unhas que as pessoas estão colocando, as unhas em gel. Se você quer ter unhas grandes, quer colocar unhas, comprar, né, as unhas e colocá-las, não tem problema. O que precisa acontecer é aumentar a higienização.